E nesse vídeo nós vamos explicar para vocês sobre como funciona o financeiro da Controle História. A Controle História é um sistema completo de gestão para lojas, inclusive aqui você tem acesso ao financeiro também da sua loja, você vai conseguir muitas métricas, tá? Nosso financeiro é bem completo, muito fácil de visualizar os dados, temos muitos relatórios interessantes, eu vou explicar para vocês como que funciona absolutamente tudo, tá, pessoal? Bora lá! A primeira coisa é que existem, enfim, várias opções do sistema, em várias áreas do sistema você vai conseguir fazer a visualização ali dos seus relatórios financeiros. A primeira é aqui na aba de vendas. Vamos começar pela aba de vendas, vocês vão conseguir entender melhor, tá? Aqui na aba de vendas, no histórico de vendas, ele já mostra o total de vendas, 6 vendas e o valor ali das vendas, tá? Quando você começar a fazer muitas vendas, presta atenção, quando você começar a fazer muitas vendas, por exemplo, tiver mais 50 vendas, pode ser que aqui no histórico de vendas ele calcule apenas 50 vendas ali de início, tá? Ele vai aparecer um limite, ele não vai carregar tudo assim que você abrir a aba de vendas. Então, para você ter os dados 100% reais, você vai arrastar lá para baixo, tá vendo? Vai arrastar para carregar todas as vendas, para aí sim ele contabilizar o resultado ali de todas as vendas que foram realizadas, tá? Porque se você tiver muitas vendas, aí ele não vai carregar todas as vendas, ele carrega, enfim, uma pequena parcela para ficar com desempenho melhor, tá? E aí pode ser que ele não carrega todo o faturamento. Então pode ser que você fale, a aba de histórico de vendas está fazendo o cálculo errado, mas na verdade você tem que carregar todas as vendas arrastando para baixo, tá? Muito simples. Clicando aqui em filtros no histórico de vendas, tem como você filtrar. Por exemplo, vamos selecionar o período aqui de últimos 7 dias. Como a gente criou essa conta ontem, né? Então, nos últimos 7 dias tiveram 6 vendas. E aí teve o recebimento do período, que foi de 267, que foram as vendas à vista pagas, mais fiados quitados e parcelas pagas, tá? E olha só, vocês podem observar que aqui está o faturamento nos últimos 7 dias de R$ 217. E aqui está o recebimento em caixa de R$ 267. Tá vendo? Por quê? Esse foi o recebimento total ali. E esse aqui é o recebimento somente das vendas que você fez naquele período. Então, ou seja, o cálculo aqui do histórico de vendas, ele vai ser calculado conforme as vendas que você fizer naquele período. Se você fizer vendas de fiado, por exemplo, naquele período selecionado, e você ainda não recebeu, ele vai contabilizar mesmo assim no histórico de vendas. Ou seja, é todo o faturamento mesmo que você teve em vendas naquele período aqui no histórico de vendas, tá? Pagamento de fiado de outro período, vamos supor, o fiado ali que foi pago, que enfim, você fez a venda realizada semana passada, você pegou o período apenas dessa semana, e o cliente da semana passada pagou aquela venda essa semana, ele não vai contabilizar no histórico de venda, tá? Somente as vendas que você fez essa semana. Então é bem simples para vocês entenderem o cálculo aqui no histórico de vendas. Clicando aqui em informações, vocês vão conseguir ter uma métrica também, tá? Que mostra tudo que foi vendido no período, independente do cliente já ter pago, tá vendo? É o mesmo critério usado nas metas, no ranking de vendedores, enfim, no frete e taxa de serviço. Então a composição ele mostra até o cálculo, por as vendas à vista e as vendas fiado, ou seja, mesmo se você não recebeu, ele vai contabilizar o faturamento no histórico de vendas, tá? E vendas parceladas. Mesmo se você não recebeu venda de parcelas e venda de fiado, vai contabilizar como venda naquele período no histórico de venda. Isso você tem que entender assim que é calculado o filtro. E tem como você filtrar aqui por hoje, ontem, e aí, enfim. Toda vez que você filtrar, se não carregar todas as vendas, o faturamento você vê que está baixo, aí você vai arrastar e vai verificar se está carregando todas as vendas, tá? Caso de qualquer bug, qualquer dúvida, sugestão também, é só falar aqui conosco. Isso aqui é o relatório das métricas na aba de vendas. Aqui na aba financeiro, ó, clicando no menu e clicando em financeiro, você vai conseguir um relatório muito completo. Eu nem sei por onde eu começo de mostrar aqui para vocês, tá? Mas olha só. Vamos começar aqui mostrando pelo faturamento. Tem o saldo total em caixa. Isso aqui é para você fazer o controle do seu fluxo de caixa. Enfim, do valor que você tem em caixa, que é atualizado automaticamente a cada movimentação. Então aqui tem R$ 247. Tem como você clicar aqui em configurações, ó, e deixar o saldo ali, exatamente o saldo que você tem no balcão, o saldo que você tem em caixa, enfim. Esse saldo em caixa, pessoal, você não precisa necessariamente levar em conta isso aqui. É basicamente somente para você, enfim, ter um controle sobre o valor que tem ali na conta da sua loja, nas contas do banco, enfim. Você pode, é opcional se você usa isso ou não, mas você pode fazer a gestão fazendo retiradas, ó, retirar o dinheiro do caixa, você clica aqui em retirar, aí vai ser como se você tirasse o dinheiro do caixa. Vamos supor que de R$ 247, vamos supor que eu retirei aqui R$ 47, aí ficou apenas 200, né? R$ 200 ali no caixa da loja, entendeu? É só para calcular isso. Clicando aqui nesse ícone que tem de histórico,
em saldo do caixa, você vai conseguir ver o histórico de movimentações. Tá vendo todas as entradas, saídas, parcelas pagas, fiado, tudo de dinheiro que entrar, de entradas, saídas, vai contabilizar aqui, mas somente o valor que entrar. Se você fizer uma venda fiado e não receber, não vai aparecer no histórico. Se você fizer essa venda fiado e receber, vai aparecer aqui no histórico, tá? Ele funciona dessa maneira. Aqui, pessoal, tem como você selecionar o período de análise. Se você vai analisar se vai ser hoje, se vai ser ontem, últimos 7 dias, últimos 30 dias e o mês, ou então período personalizado. Clicando em personalizado, você vai conseguir personalizar o período, tá? Que você vai conseguir fazer análise de todos os relatórios financeiros. Aqui em contas e caixa tem como você adicionar, enfim, contas do banco. Então, clicando aqui em nova conta, você pode adicionar uma conta, por exemplo, Mercado Pago. Aí você vai poder deixar essa conta do Mercado Pago como principal. E ali, todo o valor que você receber nessa conta vai receber como se fosse o saldo no Mercado Pago. Você pode deixar exatamente o saldo que você tem na conta da sua loja no Mercado Pago. Você vai conseguir fazer toda a gestão das suas contas aqui também. É muito simples, tá? E aqui em saldo total vai mostrar aqui abaixo o quanto de valor que você tem em cada conta. E quando você receber qualquer pagamento, vai ser fiado, à vista, até lá no PDV, você vai poder selecionar qual conta do banco que você vai querer receber. Assim você vai conseguir saber exatamente quanto de dinheiro que você tem em cada conta no banco. Você vai poder adicionar saídas, tranquilamente tudo aqui. Você pode verificar, tá? E aqui, pessoal, essas métricas são fixas, independente do período selecionado, que é o faturamento hoje, o lucro hoje, faturamento ontem e o lucro ontem. Tá? Essas métricas aqui, esses 4, eles não mudam. Isso é realmente o faturamento do dia de hoje atual que você está. Então, por exemplo, olha, hoje a gente teve o faturamento de R$50. Mas por que a gente teve o lucro de R$50? Lembra do serviço que a gente prestou? Então, olha só, aqui no histórico de movimentações está aqui a entrada do serviço. Eu fiz uma ordem de serviço e ele contabilizou aqui no faturamento como hoje, faturamento e lucro, tá? E o faturamento ontem, o lucro ontem, foi as vendas que a gente fez ontem, enfim. Então, a gente fez 5 vendas, foi o faturamento. E aqui teve o lucro, que é o faturamento diminuindo o custo dos produtos. Eu vou selecionar aqui o período dos últimos 7 dias, até porque a gente só vendeu ontem ali, mas eu quero mostrar para vocês. Aqui ele já mostra as mesmas métricas e aqui tem vendas por método de pagamento. Aqui é dos últimos 7 dias que eu filtrei aqui em cima, tá? Então, nos últimos 7 dias, a gente recebeu R$147 em dinheiro. No Pix recebemos R$30 e em parcelas recebemos ali R$40. Entenderam? Então, olha só, a gente consegue ver uma porcentagem sobre métodos de pagamento. Ó, a saúde do negócio, tá vendo? Tá excelente. Se você tiver com saúde do negócio baixa, ou seja, tiver muito fiado e aberto, aí vai mostrar uma avaliação ali para você. Vendas no período, pessoal. Aqui mostra as vendas no período. Então, ou seja, as vendas nos períodos de 7 dias. R$217 foram 6 vendas no período, com a competência, né? Então, mostra que à vista, ele já mostra um resumo aqui embaixo, tá vendo? À vista, a gente vendeu esse valor, que é R$117 à vista nesse período. Fiado foram R$60 e parcelado foram R$40, tá vendo? E temos recebimento no período. O recebimento é diferente de vendas, tá bom? Então, olha só, o recebimento foram de vendas à vista, R$117, fiado 60 e parcelas 40. Ou seja, você tem duas métricas, que é a venda do período e o recebimento do período. As vendas é a mesma venda ali do histórico de vendas, é tudo que você realizou de vendas, tá? E o recebimento é só o que você recebeu, o que entrou no caixa no período. Ou seja, se você fez uma venda fiado, né, essa semana e você não recebeu esse fiado, ele não vai contabilizar no recebimento, tá bom? É muito importante você entender isso. Aqui no lucro, você vai conseguir ver o lucro após os custos e despesas, tá? O lucro, pessoal, é após os custos e despesas. É após os custos dos produtos e também as despesas que você teve naquele período. As despesas é quando você clica aqui em contas a pagar e você adiciona despesas, tá? E aí realmente vai contabilizar o lucro com base nisso. Ticket médio é o valor médio por venda, bem simples de entender. Faturamento líquido é simplesmente o recebimento no período, a mesma coisa, é o bruto menos o custo dos produtos. E o custo dos produtos for um custo de total dos itens vendidos. Então, por exemplo, se nessa semana você você vendeu os produtos e a soma das vendas desses produtos, dos custos desses produtos, foi R$57. Entendeu? Então, esse foi o custo dos produtos que você vendeu nessa semana. Quanto você pagou pelos produtos que você vendeu essa semana. Bem interessante, né? Total de despesas, aqui é as despesas pagas nesse período, depois nós vamos adicionar outras despesas aqui, tá? Enfim, as despesas que você pagou nesse período dos últimos 7 dias, se você pagou alguma conta, você registrou no sistema, vai aparecer aqui. Aqui é o valor a receber, dos fiados em aberto, tá? Isso aqui é em geral, dos fiados em aberto você tem a receber. Então,
temos 0 fiados em aberto. Isso aqui é o período total mesmo do valor que você tem a receber dos fiados, tá? Margem de lucro. Isso aqui é a margem de lucro bruta, ou seja, são as vendas diminuindo o custo, tá bom? Dividido pela venda. Então, aqui é a margem de lucro que você está tendo em média. E aqui é a margem líquida, tá? Que é a margem final após despesas. E aqui é o markup, né? Markup, vamos dizer que a gente fala assim. Vai ser a venda menos o custo dividido pelo custo, tá? São métricas ali que você pode calcular, verificar certinho. E você consegue ver também o estoque valorizado, que é o valor total ali do estoque, tá? Ou seja, quanto que você tem ali, quanto vale todos os produtos ali da sua loja. Total de descontos, tá? Ou descontos concedidos, ou seja, quanto que você aplicou de descontos, enfim, você consegue visualizar aqui. Produtos cadastrados é o produto em geral, né? Itens do catálogo. Clientes cadastrados, aqui é no período total. Vendas à vista, que são vendas pagas na hora, ou seja, as vendas à vista que você teve nesse período filtrado. E as vendas fiado, né? Que foram vendas a prazos, ou seja, que você vai conseguir saber quanto que você está vendendo em média à vista e fiado. E receita de serviços, aqui é o valor que você recebeu dos serviços, tá? E aqui, pessoal, temos outras métricas, você pode analisar aqui a evolução das vendas por data, né? Quando que você vendeu cada data, venda por horário hoje, qual horário você mais vendeu do dia, performance de vendedores, né? Se você tiver seus funcionários cadastrados, que eu vou explicar, vai ter uma aula explicando como funcionam os funcionários, aí você vai conseguir filtrar e saber quanto cada funcionário está vendendo. Você quer dar uma meta ali para o funcionário, você consegue filtrar aqui, tá, pessoal? Muito simples isso aqui. Forma de pagamento, as formas de pagamento mais recebidas naquele período selecionado, quanto que você recebeu, percentual, comparativo nos últimos 12 meses, faturamento ali nos últimos 12 meses, relatório diário das vendas, tá? As vendas por dia, olha, hoje a gente não vendeu nada, mas domingo a gente teve esse resultado aqui, tá vendo? Então, ó, faturamento, lucro e ticket, tá vendo? Então, os últimos 7 dias a gente consegue ver aqui, ó. Segunda-feira a gente não vendeu nada, domingo a gente vendeu esse valor. Tá vendo, pessoal? Muito simples. E aqui tem os produtos mais vendidos e os produtos com menor margem de lucro e relatórios de despesa. Tá bem simples, pessoal. Eu vou fazer uma venda só para vocês verem que vai contabilizar com o faturamento hoje. A gente já tem R$50 ali que a gente recebeu ali do serviço. Então vamos fazer uma venda dessa camisa, por exemplo. Clicar em finalizar a venda, ó, e vamos clicar aqui no financeiro. Já mostra, tá vendo? O faturamento hoje ele já somou 50, mais esse valor aqui da venda. Já mostra no saldo em caixa e nas movimentações. Pessoal, muito simples. E agora bora para as outras funções aqui do financeiro. Nós temos outras funções além dessa aqui. Aqui no período de análise, como eu falei, você vai conseguir filtrar. Então, se você quiser ver o relatório de todas as vendas desse mês, você vai clicar aqui em mês, tá vendo? E aí você vai conseguir ver o relatório desse mês, vai aparecer tudo aqui. Esses relatórios vão ser filtrados. Aqui está o período de hoje. Você vai selecionar o período de hoje, pode selecionar personalizado, se você quiser ver uma data específica. Tá bom? Aqui em financeiro, temos a aba de contas a pagar. Vamos mostrar ela aqui primeiro, pessoal. Aqui na aba de contas a pagar, prestem muita atenção que vocês vão conseguir fazer o controle completo das despesas e relatórios financeiros. Então aqui você vai simplesmente cadastrar as contas que você tem a pagar. É muito simples. Vamos adicionar uma despesa aqui, ó. Vamos clicar aqui em nova despesa e nós vamos adicionar o nome dessa conta. Vamos supor que seja imposto. Vamos deixar aqui DASMEI e o valor é cerca de R$81, 86. Qual o valor do DASMEI? Alguma coisa assim, tá? Vamos deixar aqui esse valor e a data de vencimento é todo dia 22, né? Então vamos deixar que vai vencer hoje mesmo, dia 22. Categoria, nós vamos selecionar a categoria que vai ser aqui de impostos. E prioridade, a gente tem que deixar uma prioridade alta. E aqui você vai deixar o fornecedor, a empresa, né, caso você queira. Então, vamos deixar aqui receita, forma de pagamento. Qual forma de pagamento que você mais faz esse pagamento? Vamos deixar no Pix. E se for uma conta recorrente, repetir automaticamente, você vai ativar. Ativando aqui, você vai deixar a frequência sobre quanto essa conta vai, enfim, ser de recorrência. Aí nós vamos deixar mensal, então todo dia 22 de todo mês. Tem como você deixar personalizado e observações opcional. Clicou aqui em adicionar, ele já adicionou essa conta, tá vendo? Então, a conta foi adicionada como sucesso, vamos voltar e clicar de novo para atualizar. Então já aparece aqui, ó, aparece que ela foi vencida hoje, tá vendo, da receita. Então aqui, tá vencida, a gente tem que pagar R$86.
Aqui tem como você clicar para filtrar, ó, vamos deixar todas as contas, e aqui vai aparecer a lista de contas, pessoal. É muito simples, você pode clicar em quitar, então vamos quitar, ó, data de quitação dia 22, tem como você alterar a data que você pagou aquela conta. Vamos clicar em confirmar a quitação. Então aqui já apareceu duas contas, que é a desse mês, que a gente já pagou, tá vendo? Ele já não está mostrando mais como vencida, já está como pagas, ó. Vamos clicar aqui em voltar, contas a pagar. Esse a pagar, que é 86, vai ser referente a essa aqui, tá vendo? Ele já adicionou a conta do mês que vem, ou seja, 22 do mês que vem já está como pendente, tá? Então você toma cuidado para não confundir. Então tem como você quitar já direto a do mês que vem. E assim que você quitar do mês que vem, já vai aparecer do próximo mês, porque a gente marcou como recorrência. Se for algo que não é por recorrência, a gente não adicionou recorrência, então ele não vai aparecer automaticamente. É bem simples. E aqui na nova despesa você vai cadastrar despesas, água, luz, aluguel, o que for de despesas, tá? Em breve a gente vai poder adicionar, vamos adicionar a opção também, para adicionar aqui a conta a pagar, será possível também você adicionar parcelas, né? Adicionar parcelas que você tenha a pagar, às vezes um boleto que você precisa pagar também, tá? E é muito simples. Aqui tem outros relatórios financeiros, pessoal. Esses relatórios financeiros, eles, enfim, a gente vai remover eles daqui, tá? Porque esse relatório financeiro aqui, ele não é tão útil, até porque a gente já tem outro relatório financeiro, tá? Então, é somente aqui na aba de contas a pagar, você consegue, enfim, visualizar ali as despesas, tá? E pronto, vamos clicar aqui em voltar, e aqui tá vendo que o saldo em caixa já está R$ 191. Se a gente clicar aqui em histórico, a gente consegue ver que a gente pagou a despesa. Então, se a gente deixar aqui o filtro de hoje, tá vendo, olha, a gente tem os recebimentos, as vendas, recebimentos ali do período, e temos o lucro, tá? O lucro líquido, ele tem aqui o lucro, pessoal. Margem de lucro, ele já vai contabilizar aquela despesa também. E aqui embaixo já aparece, ó, distribuição por categoria das despesas pagas, diretamente aqui no financeiro, tá? Muito simples. Agora vamos clicar aqui no fluxo de caixa. Clicando aqui em fluxo de caixa, você vai conseguir simplesmente ver o seu fluxo de caixa. Então, vamos ver aqui o período aqui dos últimos 7 dias, para ele atualizar as despesas ou as saídas. Vamos atualizar aqui para a gente ver esse relatório do fluxo de caixa. Ele já mostra aqui as saídas, financeiro, fluxo de caixa, e aqui você vai poder filtrar, tá? É para contabilizar aqui as saídas desse período, que foi a do DASMEI. Ele vai mostrar aqui as saídas, tá bom? Então tem aqui as entradas, que foi das vendas que a gente teve ali nos últimos 7 dias, as saídas, que foi o imposto que foi pago. E aqui vai aparecer o saldo do período, as entradas oficiais, mas saídas oficiais. Aí tem como você filtrar o fluxo de caixa, e tem como clicar aqui em gerar relatório do fluxo de caixa, que você vai conseguir gerar um relatório da data de início e a data de fim. Tá? E o tipo de relatórios vai ser detalhado ou simplificado, que vai mostrar apenas o resumo geral ou mostrar todas as entradas e saídas detalhadamente. Você vai poder gerar um PDF, tá bom? E aqui, em saídas do estoque, uma coisa muito interessante. A gente vai adicionar esse botão de saídas de estoque na aba de produtos também. Aqui você vai conseguir ver os itens que foram saídos do estoque, quantas vendas você fez, produtos únicos, ou seja, só para você ter relatório completo do seu estoque. Os top 10 produtos mais vendidos, histórico detalhado das vendas dos seus produtos para você saber as saídas do estoque. E tem como você clicar em exportar PDF, ele vai baixar um PDF completão aí da saída do seu estoque, tá bom? Aqui em metas, clicando em metas, você vai poder adicionar metas financeiras. Então, se esse mês, meta do mês. Então, vamos adicionar uma meta do mês e vamos deixar aqui mensal, que é para esse mês. O valor da meta é de R$500. A gente quer faturar R$500 esse mês. Já está o início, vamos clicar aqui em criar meta. E aqui ele já vai mostrar, tá vendo? A gente já faturou R$247, a meta é R$500. E aí, quando você concluir, vai mostrar que a meta foi concluída. Isso é bem interessante para você poder calcular metas do mês. E as metas, elas são calculadas conforme as vendas que você fez naquele mês, assim como é calculado na aba de vendas, tá? Com recebimentos de mês passado, não conta. Somente o que você fez de vendas esse mês. Inclusive, se você vender fiado para um cliente esse mês e você ainda não recebeu, ele vai contabilizar assim na meta do mês, tá? Porque ele vai contabilizar tudo que foi realmente vendido esse mês e não quanto entrou, tá? Esse que é o cálculo das metas financeiras. Em breve a gente vai disponibilizar um documento aqui para vocês conseguirem ter acesso a como que são calculados cada tipo de metas aqui no nosso sistema. Aqui em adicionar entrada manual é para caso você queira registrar
valores e recebimentos que não vêm de vendas, por exemplo, ações, investimentos. Você vai pôr o valor recebido, a data de recebimento, a descrição, a origem, o método de pagamento e as observações. Você vai poder adicionar essa entrada para você conseguir adicionar no saldo total em caixa, tá? Não é obrigatório você adicionar isso aqui. Apenas caso você queira, você vai adicionar em saldo total para você ter organização do saldo em caixa, tá? Exportar PDF, você vai conseguir exportar um PDF com todos os seus relatórios financeiros. Então, só clicar aqui em exportar, ele vai baixar um arquivo PDF completo. Em breve a gente vai atualizar e deixar esse PDF mais completo ainda. Clicando aqui em precificação no financeiro, você vai conseguir ver um calculador de precificação de produtos. Você vai, enfim, é simplesmente para você calcular o preço ideal dos seus produtos. Você vai pôr o porte da sua empresa, despesas fixas mensais, o valor fixo mensal, tá? Percentual de rateio padrão aqui, enfim. Você vai conseguir visualizar cada uma dessas informações. E aí você vai digitar o nome do produto, o custo do produto, os custos extras ali que você tem, o custo de venda, rateio de despesas, enfim, a margem de lucro desejada. E aí você vai conseguir ter um cálculo ali de qual vai ser a melhor precificação para ele, tá? Bem simples, apenas se você quiser. É uma coisa bem simples. E é isso, pessoal. Falamos sobre todo o financeiro. Acredito que foi tudo mostrado aqui para vocês. Se vocês quiserem ter controle do saldo total em caixa de vocês, é só clicar aqui em configurações e aí vocês vão poder deixar o saldo, ajustar o saldo em caixa. E aí todas as entradas já vão aparecer. Então, eu quero saber quanto que eu, enfim, tive de vendas hoje, né? Quanto que entrou no caixa hoje, como que eu vou abrir o caixa. Só clicar aqui em configurações e aí você pode alterar, deixar o saldo, por exemplo, vai ser 0. Tá vendo? Vai ser 0 de saldo. Você vai revisar esse ajuste e a partir disso, as vendas que você fizer já vai ser contabilizadas, as entradas, aí você vai conseguir saber o faturamento de hoje também. Outra opção de você conseguir ver, apesar de já ter aqui, pessoal, muito completo. O lucro, tá vendo? Foi o lucro de hoje, pessoal, foi menos R$6, tá vendo? Porque teve o Dasmei que a gente pagou hoje. Se a gente, olha, hoje a gente recebeu R$50 que foram dos serviços e recebemos R$30 ali que foi da venda de R$30. Então totalizou R$80. Só que como hoje nós pagamos o Dasmei que é R$86, então foi 80 menos 86, aí ficou lucro de menos R$6, para vocês terem uma ideia. Muito simples, pessoal, muito fácil aqui o financeiro. Temos essa aba aqui de financeiro e de resto é somente isso, tá? Não temos mais nada que mostrar aqui na aba de vendas. Você consegue ver, enfim, o filtro também para você filtrar, para você saber só quanto que você vendeu naquele período. É só clicar em vendas, clicou aqui em filtro, você vai poder filtrar personalizado e aí você vai pôr a data de início até a data de fim, tá? O tipo de venda você vai poder filtrar. Pessoal, muito completo. Caso de qualquer dúvida, qualquer bug, só relatar pra gente. Esse aqui é o financeiro da Controle Story, tá? Você tem acesso a todos esses relatórios.